Chegamos a mais uma aula e nessa aula eu quero te explicar sobre um ponto muito importante, que é referente à síndrome do impostor. Então, nessa aula eu quero te explicar como você enfrenta essa síndrome que muitos empreendedores e criadores de conteúdo enfrentam, tá? E o que é a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é aquela sensação constante que a gente não é bom o suficiente, de que os nossos sucessos são pura sorte ali do acaso e que a qualquer momento vão nos descobrir e que a gente não é aquilo que aparenta. Isso tudo faz parte da síndrome do impostor. E deixa eu te dizer, isso acontece, sabe por quê? Acontece com aquelas pessoas que são muito talentosas e pessoas muito perfeccionistas, que estão sempre se cobrando por melhores resultados. E muitas vezes nos vemos presos com aquela autocrítica tão forte que começamos a duvidar das nossas próprias capacidades e muitas vezes acaba nos paralisando. A gente não consegue tomar ali ações para seguir em frente, porque a gente se sente paralisado com aquela autocrítica constante ali nos fazendo parar, nos falando que a gente não é ali tudo aquilo que a gente realmente é. Isso é uma síndrome, e é a síndrome do impostor. E agora eu quero te falar um pouco mais referente à minha experiência com a síndrome do impostor, porque sim, já passei por este momento que muitos empresários, criadores de conteúdos também passam. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Um exemplo disso acabei de mostrar um exemplo para vocês. Eu estava sem meus anéis e eu sou muito perfeccionista. Antes de iniciar essa aula, eu tive que organizar todo o meu ambiente para que eu tivesse na paz, na fluidez, para começar a gravação de aula. Eu sou muito perfeccionista, mas eu ajo, eu organizo e ajo. Mas você não pode se paralisar ali com essa síndrome do impostor. Eu poderia ver que, por exemplo, uma bagunça, eu tivesse aqui sem os meus anéis e eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar, pausar essa aula, começar depois, não vou fazer, ai, que coisa, eu já deveria ter gravado a aula, então eu poderia me paralisar por estar querendo tudo ali perfeito. Então, eu mostrei aqui um exemplo para vocês e querendo ou não, acabou aparecendo, não foi planejado aqui para essa aula, mas acabou acontecendo, eu ia dar o corte enquanto eu estava colocando meus anéis, eu pensei, não, vou usar isso aqui como exemplo, porque é o que eu estou falando aqui com vocês. E como eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu ainda me cobro. Eu me cobrava ainda mais antes. E quando eu fazia as coisas, eu pensava, mas eu poderia ter feito diferente. Ou eu deveria ter feito melhor. Então, isso sempre passa na minha cabeça. E isso acaba sendo desgastante, porque às vezes acaba impedindo ali de valorizar, de comemorar os pequenos esforços. E por outro lado, eu comecei a perceber que apesar das minhas inseguranças, eu continuava agindo, tomando decisões. Então, mesmo quando eu comecei no digital, mesmo fazendo ali os conteúdos que não eram super perfeitos, muito longe disso, eu continuei e continuei e continuei, continuo continuando. Então, você também pode fazer isso. Você pode pegar e continuar, fazer, agir, não se paralisar com aquilo, tá? E com o tempo eu vi que era possível conciliar ação e autocrítica. Então, eu posso ficar pensando, não, mas por que eu deixei aquele trecho naquela aula? Eu vou ficar, sim, com certeza pensando, por que eu não cortei? Por quê? Porque mostrou ali que tinha um erro durante a aula. E isso é uma autocrítica. Então, eu vou ficar me autocriticando e pensando, não, mas eu poderia ter feito melhor. Mas aqui, enquanto eu estava colocando o anel, eu pensei, não, vou deixar esse corte aqui, porque vai mostrar que eu também sou uma pessoa e assim a gente vai vendo que somos todos pessoas e todo mundo erra. Não é aquilo que a gente vê na internet, que é tudo muito lindo. Então, uma coisa que você tem que pensar com a síndrome aqui do impostor é que a síndrome do impostor, geralmente ela te paralisa ali pensando que você não é o suficiente. Mas você tem que pegar e ver ali que aquilo é uma síndrome e que você tem que pegar e agir, tá? E como que você faz para lidar com essa síndrome do impostor? Então você pode pegar e aceitar essas inseguranças, porque todos nós temos inseguranças, todo mundo tem as suas dúvidas ali. E, em vez de você combatê-las, aprende a reconhecer essa insegurança ali, elas são naturais e que podem fazer parte desse teu crescimento. Você pode registrar todas as suas conquistas. Então você pode pegar e ter, por exemplo, um diário. Você pega esse diário e você vai registrando todas as suas conquistas. Por menor que seja, você vai registrando todas elas aqui. Se você quiser, pode pegar e colocar a data, pode pegar e registrar todas elas, porque assim
Quando você estiver com aquele momento de insegurança, você não sou autocapaz, estou me autocriticando, você volta ali neste seu diário de conquistas e você consegue ver tudo que você já conquistou, por menor que seja. Por exemplo, eu não conseguia gravar, essa aula já tem mais de 5 minutos, tá? Eu não conseguia gravar 15 segundos quando começou, quando lançou o Reels dentro do Instagram. Eu não conseguia falar. Então agora eu já estou gravando em mais de 5 minutos, fluindo naturalmente aqui. Aqui no terceiro ponto que você pode também aplicar é pratique a ação antes da perfeição. Primeiro você faça ali, não espere o cenário perfeito para você começar a agir, você pega e faz e depois você faz os ajustes. Você se critica depois, mas continua avançando, tá? Continua avançando. Isso ajuda você a manter esse seu ritmo, isso ajuda você a manter o ritmo indo para frente e também você consegue se aprimorar enquanto você avança. Então, você vai avançando, você dá uma espiadinha, eu fazia assim, vou fazer melhor agora. Então, você consegue ir melhorando, tá? Peça feedbacks de confiança, de pessoas que você confie, de pessoas que querem que você avance. Às vezes, pessoas próximas podem ajudar ali a ter uma visão mais objetiva sobre o seu trabalho. Então, converse com alguém de confiança para te ajudar a ver ali que você está avançando e ver também que você não está sozinho. Se você não tem nenhuma pessoa para te dar um feedback, você vai pegando e vai olhando ali seu caderno de conquistas e você vai vendo quanto que você evoluiu. Mas a gente sempre tem uma pessoa de confiança que quer o nosso bem. Então, peça esse feedback para essas pessoas ali que você vai ver que vai aumentar ali a sua confiança. E também use aqui a atenção plena para reduzir a autocrítica. Então, técnicas de atenção como plena, como meditação, ajuda a focar no presente e reduzir o impacto dos pensamentos autocríticos. Então, você também pode ter esse quinto passo aqui para te ajudar a você impedir que essa síndrome do impostor, tá? A síndrome do impostor, ela pode aparecer para qualquer um, mas sim tem como ser resolvida, tá? Mesmo se você é uma pessoa que se autocritica, se você é uma pessoa muito perfeccionista, assim como eu, você consegue ir avançando sem se paralisar. Não quero vocês paralisados, tá? A importância de agir mesmo com a insegurança. Saber que você tem alguma insegurança não precisa ser motivo para você pegar e desistir. Perceber as suas limitações faz parte, mas o fundamental é você o quê? Agir, tá? Mesmo com o tempo, a prática constante ajuda a superar o medo e fortalecer a autoconfiança. Aqui, eu poderia usar a síndrome do impostor, por exemplo, lá no meu primeiro lançamento, onde eu peguei e fiz uma live. Então, eu poderia me sentir ali super insegura, onde eu estava super insegura. Eu reconheço hoje que eu estava com a síndrome do impostor, mas eu não me paralisei. Então, com certeza, em 2020 tinha outros experts que estavam fazendo super lives de lançamento. Eram 3 sequências de live, com uma super equipe, com câmera de qualidade e tudo mais, um baita cenário. Mas não era essa a minha realidade no momento. Eu não poderia fazer uma live, por exemplo, no YouTube, simultânea ali com o Instagram, porque eu não tinha aquele equipamento na época. Eu também não tinha nem um pouco deste tipo de reconhecimento que eu tenho hoje, que eu sei que sim é possível. Para mim, aquilo era um bicho de 7 cabeças. Então eu peguei e fiz uma live no Instagram. Então você lembra que eu não conseguia gravar 15 segundos do Reels, né? Como é que eu ia fazer uma live de pelo menos aí 1 hora para pegar e dar um conteúdo e ainda vender um treinamento? Era muito difícil para mim, muito mesmo. Então eu tive que pedir para todo mundo sair de casa para mim conseguir gravar ali e me concentrar, porque se tivesse qualquer distração eu ia perder o foco. Eu lembro que eu tinha a tela da live e eu tava com o computador com os slides e eu tinha que decorar cada slide para mim conseguir fazer a apresentação daquela live. E eu estava tremendo. A minha voz, ela estava tremendo de nervosa. Estava muito nervosa mesmo. Então, durante aquela live, eu estava com muita insegurança. Insegurança porque tinha poucas pessoas, porque eles poderiam estar em outro conteúdo. Eu estava insegura ali comigo falando. Estava insegura até se tivesse algum comentário, o que eu ia responder, porque estava fora do meu roteiro. Então, eu estava, assim, apavorada. Não tem outra palavra para me dizer. Eu tava apavorada ali no início daquela live, mas aos poucos eu fui fluindo. Então tem seguidores que me acompanham desde aquela época. Eles conseguem ver minha evolução, é surreal assim a evolução que eu tive na minha comunicação, na minha postura, na minha apresentação, tudo. E assim vai acontecer contigo também, tá? Essa síndrome do impostor é uma síndrome do mal. Ela vem querendo nos paralisar pra gente não avançar, para não alcançar nossos objetivos. Mas você não pode se paralisar, tá? Você não pode, eu não aceito que você se paralise. Eu quero que você, avance, não se paralise. Você é perfeccionista como eu? Ok, a gente é perfeccionista. A gente organiza o nosso ambiente, mas a gente avança, tá? Não quero ninguém paralisado. Vai ter dias que você não vai estar assim, pico de energia, que você não vai querer fazer mesmo. E isso acontece. A gente é o quê? A gente é ser humano. A gente não é robô.
Mas é que assim como eu falei aqui no início, ó, o que é síndrome do impostor? É aquela coisa que a gente fica com aquele pensamento assim, não sou bom o suficiente, tudo que tá acontecendo comigo é sorte, vão me descobrir que eu sou uma fraude. Isso não é verdade. Você não é uma fraude, isso é uma síndrome, tá? E para você ter certeza que você não é uma fraude, você entrega o que você promete, tá? Então você vai sim ser uma pessoa muito bem-sucedida. Você não é uma fraude, isso não é sorte do caso. Você está aprendendo a lidar com essa síndrome e você vai avançar, tá? Eu tenho aqui uma atividade, ó. Então você vai listar 3 conquistas. Você vai pegar o caderninho de conquistas, seu diário de conquistas, e você vai anotar ali as suas 3 conquistas. Você vai começar com isso, coloque a data, coloque suas conquistas ali, tá? Se não lembra a data, não precisa colocar. Então você vai pegar um papel, um bloco de notas, vai escrever ali 3 conquistas das quais você se orgulha, tá? Pode ser ela grande ou pode ser ela bem pequenininha, tá? Ação sem perfeição. Nos próximos dias, escolha algo que normalmente adiaria por querer fazer perfeito. Não, porque eu só vou gravar aquele reel se eu tiver o cenário perfeito. Ah, porque eu só vou pegar e vou postar aquela foto se eu tiver a câmera perfeita. Ah, porque eu só vou fazer esse carrossel se eu tiver o conteúdo perfeito. Não é assim que funciona. Você faz, não pare, haja, faça pra frente, simplesmente ele faça, tá? Pega aquela coisa que você tá adiando aí pra fazer, procrastinando, e você vai pegar e vai fazer, tá? Pode ser um post, um vídeo, uma ideia, qualquer coisa que você tenha aí, você vai fazer. E você vai refletir. Após completar essa tua tarefa, tá? Tu vai voltar no teu diário de conquistas e você vai anotar como que foi a tua experiência. Porque isso foi uma conquista, era o que você estava procrastinando ali, querendo fazer perfeito, porque ali, além de ser a síndrome do impostor, você está ainda procrastinando. Você vai pegar, vai fazer, você vai ir lá no seu caderninho e você vai anotar. Assim, você começa a construir um histórico de ações que te ajudam a enfrentar essa síndrome do impostor. Então, eu quero que você avance, tá? Se você estiver disposto a avançar, já comenta aqui, avanço, que daí eu vou saber que você está disposto a avançar, tá? Então, essa aqui foi mais uma aula. A gente nos vê na próxima.